E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos à segunda aula onde nós iremos conferir o que é um processador e para que serve um processador no nosso computador. Por que ele é tão importante assim e por que ele é essencial? Porque um computador sem processador, ele simplesmente não funciona. E assim como a placa-mãe, que foi a aula anterior, se você não tiver um processador, simplesmente não vai ter um computador completo. Todos os computadores, como um celular, um notebook ou um tablet, sempre vai ter um processador neles, tá? Para eles poderem fazer os seus cálculos, tá? Então vamos lá. O que é um processador? Um processador é essa parte bem pequena aqui, essa parte quadradinha aqui. A grande parte das vezes é uma parte quadrada, né? Porque tem alguns um pouco maiores, enfim, né? Mas geralmente é uma parte bem quadrada assim, aonde vai colocado na placa-mãe. E qual que é desse carinha aqui? O que ele faz? Qual que é o conceito de processador, né? Processador vem da sigla CPU, que significa Central Unit Processor, que significa unidade de processamento central. Mas nós chamamos de processador para ficar mais simples de se falar, né? Processador ou CPU. Então essa é a diferença de CPU para gabinete, tá? É aí que vem o CPU, tá? Não é o computador completo, e sim essa pecinha aqui é o processador. Mas qual que é a função do processador no computador? Ele é responsável por fazer todos os cálculos binários, né, os cálculos para realizar qualquer tarefa dentro do computador. Por exemplo, quando você abre um jogo, o processador vai realizar as tarefas de abrir o jogo e buscar as informações no armazenamento, se comunicar com a memória RAM e poder abrir o jogo. Então é o processador o responsável por isso. Tá? Se você quiser abrir lá qualquer coisa, quer abrir uma pasta, o processador que vai fazer os cálculos, o processador vai atrás das informações lá no armazenamento do computador e traz as informações para a memória RAM e assim abre a pasta. Basicamente é isso, tá? Então o processador é o cérebro do computador, é ele que faz todos os cálculos para abrir os jogos, para abrir páginas de navegador, para abrir qualquer coisa e buscar qualquer coisa ou fazer algum tipo de tarefa no computador, que é o cérebro do computador. Existem dois grandes fabricantes de processadores no mercado. Se você já procurou um computador gamer para montar, ou se você está buscando isso, ou se você quer conhecer apenas, saiba que existem dois grandes fabricantes de processadores aí no mercado, que é a Intel e a AMD, né? Um processador Intel e esse aqui também AMD, né? Você pode conferir porque as duas sempre tem essa rivalidade, né? Intel e AMD e tal. A Intel sempre caracterizada com a cor azul e a AMD com a cor laranjada, né? Então sempre tem a briga eterna e tal das duas. Com certeza, se você já é um pouco mais ligado nesse ramo, você já sabe o que eu tô falando. E realmente, pessoal, as duas são concorrentes, tá? Sempre lançando processadores, uma tentando ser melhor do que a outra em custo-benefício, né? Sempre preço e tal. Então as duas são as maiores fabricantes de processadores do mundo, tá? Ah, Bruno, como é que eu posso diferenciar um processador Intel de AMD? Tá? Como é que eu posso te fazer essa diferença? Eu quero bater o olho já e ver se é um processador Intel ou um processador AMD. Porque são essas duas fabricantes aí de processadores para computador, né? Eu vou deixar na imagem para vocês aí, mas a AMD e a Intel, elas têm diferencial dos pinos, da pinagem do processador. A Intel não tem pino nenhum para conectar na placa-mãe, porque os pinos do soquete do processador ficam na placa-mãe. E essa daqui, que é o da AMD, fica no processador e não na placa-mãe. Quando o pino é no processador, é da AMD. Quando o pino é na placa-mãe, é da Intel. É um jeito bem tranquilo de você pegar e olhar, já diferenciar um processador do outro, uma marca da outra. Agora já sei qual que é o Intel, já sei qual é o AMD. Beleza, Bruno. E agora? O que a gente vai aprender mais? Agora vamos ver algumas coisas que você precisa saber quando você for comprar um processador. O que é importante no processador? Existem alguns pontos muito importantes na hora de você comprar um processador, tá? Ah, eu quero comprar um processador mediano, quero comprar um processador high-end, quero comprar um processador que me atenda. Como é que eu vou saber se o processador vai me atender? Quais são as características que fazem um processador ser bom ou ser ruim? Nós iremos ver isso agora. A primeira coisa que faz um processador ser bom ou ser ruim é a quantidade de núcleos, tá, pessoal? A quantidade de núcleos, eu acredito que você já tenha ouvido falar nisso, a quantidade de núcleos do processador interfere diretamente aí ao que você quiser realizar no computador. Por exemplo, jogar jogos. Um processador de 4 núcleos é o melhor do que um processador de 2, logicamente. Mas tem alguns outros fatores que diferenciam também, né? Não é só a quantidade de núcleos, tem várias coisas também, já vamos chegar lá. Mas, inicialmente, é a quantidade de núcleos. Hoje existem processadores de 2 núcleos, 4, 8 núcleos, 16 núcleos que lançou,
E os mais recentes agora são de 32 núcleos. São processadores super caros, aí de 10 mil reais. Outro fator bem interessante também que você precisa saber é a quantidade de threads que um processador tem, né? Então a gente vai ter que conferir a quantidade de núcleos e a quantidade de threads. Esse processador aqui é um processador da AMD, tá? Esse aqui, ó, essa caixinha branca aqui é um processador da AMD, tá? É um Athlon, é um lançamento da AMD aí de 2018, tá? E qual que é desse processador aqui? Ele tem 2 núcleos reais, tá? 2 núcleos, e tem 4 threads. O que que seriam esses threads? Os threads são núcleos simulados do processador. Vão ajudar o processador a ser melhor, porém não são núcleos reais, não são núcleos físicos. Mas quanto mais threads também, melhor. Geralmente a quantidade de threads sempre vai acompanhar a quantidade de núcleos. Na grande maioria também é o dobro. Por exemplo, 2 núcleos, 4 threads. 8 núcleos, 16 threads. Segue essa lógica aí, tá? Quanto mais núcleos um processador tem, melhor ele é. E quanto mais threads também, melhor ele é. Então, vamos sempre usar essa base. Uma outra coisa bem importante também do processador, o clock dele, a frequência que o processador trabalha, a velocidade que o processador trabalha. É uma coisa que você vai ver isso muito também, e é uma coisa muito importante também para decidir a potência do processador. Quando eu falar assim, eu tenho um processador Athlon 200GE, que é esse processador aqui, ele tem 2 núcleos, tem 4 threads e tem 3.2 GHz de frequência, de clock. Ou seja, segue a mesma linha de raciocínio. Quanto maior o número do clock, melhor. Porém, não tem como aumentar muito, tá? Porque os processadores vêm com clock de fábrica. Por exemplo, se um processador vem com um clock de 2.5 GHz, os clocks são medidos em GHz, tá? Esqueci de ressaltar esse ponto, mas os clocks sempre são medidos em GHz, para facilitar o uso também da leitura. Um processador, ele sempre vai trabalhar aí numa frequência aí de 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, tá? Bruno, existe processador de 10 GHz? Olha, talvez deva existir, ou talvez existe. Porém, esses processadores aqui de desktop não trabalham em uma frequência tão grande assim, porque esquentam muito, tá? As fabricantes sempre estipulam as frequências corretas, as melhores frequências para processadores que elas fabricam, né? O exemplo desse processador aqui da AMD tem 3.2 GHz. Existe o chamado overclock, onde você altera esse número de frequência e você coloca um número um pouco maior, você coloca o número que você quiser para ele trabalhar. Porém, ele vai trabalhar com uma frequência um pouco maior, vai ter mais desempenho, mas vai esquentar mais, o que talvez possa diminuir a vida útil do processador. Isso se chama overclock, colocar um clock um pouquinho maior do que de fabricação. Então as empresas sempre fabricam um processador já sabendo qual que é o clock que cada núcleo vai suportar para ficar tranquilo em relação a aquecimento, né? Então esse aí é um ponto bem importante também. Se você tiver alguma dúvida em relação ao overclock, você pode deixar nos comentários aí embaixo também. Um outro ponto muito interessante, muito importante também para saber em relação se o processador é bom ou não é, né? Como é que eu vou diferenciar? É a geração do processador. Independente se for da AMD ou da Intel, todos os processadores vêm com gerações. Então a geração do processador vai definir se ele tem uma tecnologia um pouco mais avançada, tem uma tecnologia um pouco mais recente ou não. Então, por exemplo, esse Core i7 aqui, ó, esse Intel Core i7 que eu estou aqui na mão, ele é de 6ª geração. Por quê? Porque ele é um i7 6700, ou seja, já está aqui no nome dele, né? Então se é um 6 ali do lado do i7, né, depois do i7 ali, ele é de 6ª geração. E é isso que as empresas como a Intel e a AMD usam para diferenciar as gerações dos processadores. Como esse aqui é um Ryzen 5, vamos verificar que esse aqui é um Ryzen 5 1400, tá? Então é a mesma coisa, essa aqui é a primeira geração do Ryzen 5, tá? O Ryzen 5 é a primeira geração, 1400, tem a 1600, também tem outras gerações um pouco maiores também, mas do Ryzen 5 essa daqui é a primeira geração. E ó, esse aqui é um processador que tem 4 núcleos reais e tem 8 threads, ou seja, é o dobro, como falei para vocês, e também tem 3.2 GHz de frequência. Sobre compatibilidade na placa-mãe, os processadores utilizam, as duas fabricantes utilizam maneiras diferentes de ser compatível ali na placa-mãe, tá? Como eu mostrei para vocês aqui a diferença dos dois, né, em relação à pinagem, uma fica no processador e outra fica na AMD, fica os pinos no processador e a Intel fica na placa-mãe. Mas fora isso, os processadores não são todos eles que cabem em qualquer placa-mãe da Intel. Um processador
Se eu pegar um processador da Intel, esse aqui não cabe em qualquer placa-mãe da Intel, tá? Tem placas-mãe específicas para caber esse processador, para você poder instalar esse processador e funcionar tranquilo. Então sempre antes de você comprar uma placa-mãe ou um processador, sempre tem que verificar se o socket é o mesmo. Os mais famosos aí são o 775, que é um socket um pouco mais ultrapassado aí, né? Tem o socket LGA 1155, eles sempre usam essa nomenclatura LGA. O LGA 775, estou falando da Intel, tá, pessoal? LGA 775, LGA 1155, LGA 1151, que é um pouquinho mais avançado, né? Que é o número de pinos do processador ou da placa-mãe, tá? Essa contagem 775 ou 1155, 1151 é o número de pinos que eles utilizam, tá? Então por isso essa contagem aí da Intel, tá? De parte da Intel. E a AMD é diferente, tá? Dependendo aí da geração também, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, atrapalhada, tá? A AMD tem socket FM2, FM2+, e também tem o socket AM4, que é o mais utilizado hoje, que suporta os processadores Ryzen. Então se você quiser colocar um Ryzen e uma placa-mãe AMD, você tem que ver se o socket é AM4, porque é o AM4 que é compatível com o Ryzen, que vai dar a liberdade de você colocar o processador na placa-mãe. Se você colocar esse Ryzen aqui em outra placa-mãe que não seja um socket AM4, não vai funcionar, tá? Não é compatível, né? Hoje em dia, né, em 2019, nós estamos migrando já para série 10 aí dos processadores Intel. Já foi lançado os processadores i5 e i7 de nona geração, tá? Já tem aí o Core i9 9900K, que é um processador topo de linha da Intel, um dos melhores da Intel, mas processadores de terceira geração da Intel, de quarta geração da Intel, por exemplo, um Core i5 3470, é um ótimo processador, né? Vamos dizer assim, porque ele tem 4 núcleos, tem 4 threads, tem uma frequência excelente, então ainda compensa nos dias de hoje, talvez, dependendo da sua tarefa que você for utilizar. É claro que quanto mais recente você comprar um processador, né? Quanto mais o processador for recente na hora de você comprar, mais durabilidade você vai ter, mais longevidade você vai ter. Então sempre fique ciente disso. Ah, eu vou comprar um processador aqui usado de terceira geração, de quarta geração, mas a durabilidade não vai ser a mesma aí de um Core i9 que saiu tipo ontem. Não saiu ontem, mas estou dando um exemplo aqui. Para a plataforma AMD é a mesma coisa. Para a AMD é a mesma coisa. Se você quiser durabilidade, compre um processador recente. Uma coisa muito importante, pessoal, a grande maioria dos processadores vem com placa de vídeo integrada. Como assim, Bruno? Você não precisa de uma placa de vídeo externa para poder rodar o processador, para poder ele dar vídeo no computador ali e tal, para poder funcionar certinho. Então, você conectando diretamente no cabo na placa-mãe, sem placa de vídeo nenhuma externa, esse processador aqui vai dar vídeo normalmente, porque ele tem uma placa de vídeo integrada, ele tem um chip gráfico integrado. Ah, Bruno, então, mas todos os processadores então da AMD também tem esse tal de chip gráfico integrado? Não. Esse processador Ryzen aqui, por exemplo, não tem chip integrado, tá? Você precisa comprar uma placa de vídeo. Isso aqui é estratégia de marketing, tá, pessoal? Porque eles não colocam um chip integrado, ou seja, se você não tiver uma placa de vídeo, não vai funcionar o processador, tá? Não vai funcionar. Você precisa comprar uma placa de vídeo dedicada para o seu computador, para instalar no PC Express lá da placa-mãe, para poder funcionar o processador. Tem uma série da AMD que é o Ryzen G, tá? O Ryzen G, esses tem Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G. Esses têm placa de vídeo integrada. Você coloca no computador, comprou o processador e já pode usar, pode jogar seus jogos mais leves ali e tal, porque não tem um poder tão grande assim, até porque é um processador junto com uma placa de vídeo. Como falei pra vocês, a AMD fez um marketing em relação a isso, né? Ah, Bruno, então a AMD não presta, né? Porque não tem placa de vídeo integrada. Na verdade, é ao contrário. Ela fez uma jogada de marketing bem interessante. Porque se ela não tem placa de vídeo integrada, o processador vai baratear muito. Então, o processador barateando, você tem uma sobra um pouco maior de orçamento para você investir em uma placa de vídeo um pouco melhor para rodar seus jogos. Então, processadores sem placa de vídeo integrada, que você precise de uma placa de vídeo integrada, que você precise de uma placa de vídeo externa para poder funcionar, são uma boa opção para quem não tem tanto dinheiro assim, ou sei lá, que quer investir mais na placa de vídeo do que no processador.
esses Ryzen aqui são a saída para você. Então, finalizando a primeira parte aqui, processadores são o cérebro do computador, né? São eles que são responsáveis por fazer todo esse transtorno aqui de cálculos, de abrir jogo, de deixar o jogo rodando, de abrir uma planilha, de abrir um arquivo. Então, eles que fazem esse trabalho, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.